Amém, irmãos. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus, nosso Salvador, esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e todos os seus entes queridos e nossos queridos irmãos na fé, da nossa igreja, e todos os irmãos na fé. Nós vamos ler em Romanos, capítulo 8, versículos 12 a 14. Não é isso? A nossa leitura diária de hoje, terça-feira, não é a correspondente da lição de domingo, foi escolhida por mim. Então, esse texto aqui em Romanos, só para lembrar, Romanos é um tratado teológico, ou seja, tem a base toda da explicação das doutrinas cristãs. Quer tirar dúvidas sobre doutrina da salvação, da natureza de Deus, quem é Jesus, tudo está em Romanos. Então vale a pena reler Romanos, né? Mas vamos ler essa parte então, que é Romanos 8, 12 a 14, que diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia, né? Então aí deixando claro como é que se é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Não basta dizer que é cristão, não basta estar com a Bíblia debaixo do braço. Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele não faz o que ele quer. Ele faz o que Deus quer. Então ele tem as vontades dele, tem os interesses dele, mas a vontade e os interesses de Jesus está acima da vontade e dos interesses dele, não é isso? E diz claramente como é que ele vive, essa pessoa, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, né? Às vezes a pessoa elogia tanto uma outra pessoa, que é bom a gente tratar muito bem as pessoas, valorizar, e devemos, né? Mas em termos de salvação, meu irmão, a sua gratidão tem que ser exclusiva para Jesus. Você é devedor, não é a carne, não é a ninguém humano. Você não deve a carne, ou seja, você não deve favor a nenhum humano nessa parte de salvação. De modo que, diz assim, de maneira que, irmão, somos devedores não à carne, quer dizer, ao ser humano, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, natureza humana, segundo a natureza humana, ou na nossa ou a dos outros, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificaste a carne, as obras do corpo, a obra do corpo, já está dizendo bem claramente, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, e aqui Espírito está com letra maiúscula, Espírito de Deus, Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então nós somos guiados pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus. Agora, para que a gente seja guiado pelo Espírito Santo, pela árvore, pelo fruto conhecereis a árvore, não é isso que a palavra ensina? Então, é muito fácil. E como a palavra de Deus diz que nada fica encoberto debaixo do céu e da terra, as coisas aparecem. Quem vive pelo Espírito Santo e quem vive pela carne. Isso a gente já sabe, né? Os cristãos já sabem disso, né? Mas nós devemos sempre viver pelo Espírito. Deixar e pedir e querer, né? Querer e pedir que o Senhor domine nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra nos ajude a nos achegarmos mais ao Senhor, submetermos mais ao Senhor, buscar mais a direção do Espírito Santo, ter prazer em se submeter, em ser dirigido por Deus em toda a nossa vida. Isso é um processo, sempre falamos, a salvação é um ato de Deus. Ele nos salvou, a gente creu nele, nós cremos nele de coração, com sinceridade. Estamos salvos. Agora, a santificação é um processo.
Então nós somos salvos que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele nos convenceu e nós aceitamos, com sinceridade. Agora não vamos ficar estagnados, parados. Não, nada fica parado. A gente está crescendo na graça, precisamos acontecer. A Bíblia ensina isso. Crescer na graça, no favor e no entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça é desfrutar cada dia mais do favor de Deus. Ser guiado por Ele, ser consolado por Ele, ser fortalecido por Ele, ser guiado mentalmente. Está debaixo da graça. Né? E o entendimento? O entendimento é conhecimento da Bíblia, a explicação da Bíblia. Que a Bíblia apresenta Jesus como isso, como aquilo, quem é Ele, a obra dele, o que ele gosta, o que ele mandou fazer. Tudo isso é entendimento. A gente, né, tem que crescer no entendimento. E com a ajuda de Deus, com a graça, nós vamos crescendo. Estudando, lendo a Bíblia, indo para a escola bíblica dominical, lendo a Bíblia, meditando, não é isso? Orando, vigiando, nós vamos crescendo cada dia. Que Deus nos abençoe mais uma vez sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado pela sua palavra, nos ajuda, Senhor, a cada dia reconhecer que nós não devemos, nós, como diz aqui, nós somos devedores da carne, do homem, da natureza humana, mas somos devedores a Ti, na pessoa do Espírito do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que nos guia, nos conforta, nos ensina, nos orienta. E obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz claramente que nós, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, obrigado porque nós entendemos que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas também entendemos que devemos buscar cada dia mais a Tua presença para ser mais submisso a Ele. Nos ajuda, Senhor, a ser mais submisso à Tua vontade na pessoa do Teu Espírito Santo. Abençoa nossos filhos, salva o esposo, salva a esposa, abençoa o casamento, abençoa os lares, abençoa a igreja, os irmãos queridos, os nossos jovens, nossos adolescentes, os anciões, abençoa, meu Deus, conforta os enlutados nessa pandemia e obrigado pelos que o Senhor restaurou, 6 milhões, e também agora as famílias daqueles dos mortos, os enlutados. Conforta, consola, meu Deus, a cada um. Meu Deus e meu Pai, continua abençoando o nosso presidente, nossas autoridades, sua esposa, seus filhos, nossos ministros. Senhor, dá força, da sabedoria, que haja paz, harmonia entre eles, inteligência. Continua abençoando Israel, que Israel possa cada dia prosperar, que o nome de Jesus possa crescer ali naquele Israel. E, ó Pai Santo, que haja paz, segundo a Tua palavra nos ensina, que nós devemos orar pela paz de Israel. Também oramos pelos Estados Unidos, que ainda não se definiu, aí as eleições estão sendo questionadas ainda. Meu Deus, que a Tua mão de justiça, Senhor, continue levantada ali naquele país, país que o Senhor usou tanto para evangelizar e agora está nessa situação de dificuldade. Mas o Senhor é o Deus da misericórdia, o Deus do poder, Senhor, e o Senhor nunca abandona os seus filhos. Então, ó Pai, continua com a Tua misericórdia sobre aquele país, levanta a Tua mão poderosa em favor dos Teus filhos, dos descendentes dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.